Evangelho de João. O capítulo é o 6, amém? Capítulo 6 de João. Uhul! Glória a Deus. Quando a gente troca de Bíblia, a gente apanha um pouquinho. Mas é um desafio, sabia, queridos? É um desafio porque a nossa Bíblia fica viciada. Ela prega até sozinha. É verdade ou não é? Você sabe até que lado, que ponta, aonde se encontra os versículos. E não é muito bom viciar em Bíblia, porque embora você tenha no celular, né? Mas nem sempre você tem uma Bíblia à sua disposição. E tem hora que a gente tem que trocar mesmo, não tem como, né? Ela vai ficando tão... Mas Bíblia é interessante, é igual aquela roupa que você tem, que você gosta. Ela fica bem surradinha, mas você gosta tanto dela. E de repente você fica sabendo que a sua mulher pegou ela e deu um fim nela. Você fica chateado, porque você gosta. Sabe aquele short que você põe quando você está à vontade em casa? Você gosta de ficar com ele, mas a mulher vai olhando assim, falando, vou dar um fim nesse short, vai desaparecer daqui. E chega uma hora que você procura ele, você não acha mais. Aí você pergunta, bem, aquele short meu, aquela bermuda, sabe, não está? Não sei. Já foi, há muito tempo. Então, é mais ou menos assim, porque não é o valor sentimental, é porque te conforta, né? Então a Bíblia também é assim, ela vai ficando, quanto mais velha ela fica, mais gostoso fica você trabalhar com ela. Fica bom. Mas por outro lado também, você fica meio que mal acostumado com a Bíblia, né? Então de vez em quando é bom trocar, né? Para pregar é lógico, cada um tem o seu esquema. Agora, para nível de estudo, você deve ter várias Bíblias, para você checar a tradução, né? E ter o melhor entendimento da ministração. Amém, queridos? Então, se eu der alguma falha aí, por favor, os irmãos me perdoem, porque quando a gente troca de Bíblia, a gente apanha um pouquinho, tá bom? E o tema da ministração desta noite é o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento. E antes de iniciar nessa ministração, tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Tem alguém? Se tiver alguém, faça um sinalzinho com a sua mão. Não temos não, né? São todos da casa. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado o privilégio de nos reunirmos nesse lugar. Cadê? Ah, lá, uma família lá. Perdão, queridos, nem se a nossa bênção aqui não avisa. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Que o Senhor possa fazer transbordar os seus celeiros e que a cada dia a sede, a paixão e a fome por Ele venham aumentar no seu coração. Seja bem-vindo, receba o abraço de todo esse ministério em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. João 6. Vamos orar ao Pai. Pai, a Tua palavra viva, poderosa e preciosa está diante de nós, Pai. E nós somos o que a Tua palavra diz que somos. Nós temos o que a Tua palavra diz que temos. E somos gratos porque a Tua palavra chegou até nós mediante aos esforços daqueles que se dedicaram dias e noites para que ela pudesse ser traduzida. E aquela linguagem difícil de ser interpretada chegou ao nosso idioma, porque o Senhor abençoou e continua abençoando todas as famílias na terra mediante a Tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento e fala aos nossos corações, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiramente, queridos, em João capítulo 6, eu quero que você vá comigo até o versículo 48. Versículo 48 de João, capítulo 6. Você achou? O que está escrito na sua Bíblia? Vamos falar todos juntos? Eu sou... Ainda está fraco, né? Está fraquinho ainda. Vamos melhorar esse eu sou o pão da vida. Eu estou tão contente de ver os rostos aqui, alguns irmãos que há alguns dias a gente não se via, né?
membro da nossa célula Fonte de Vida. Oh, glória a Deus. Mas é tão bom, né, pastor? Tão gostoso. De manhã também tinha bastante gente, né? Eu vi no seu comentário lá. Então, vamos lá. Eu sou. Vamos lá de novo, hein? Eu sou o pão da vida. Que palavra doce. Eu sou o pão da vida. Olha que coisa tremenda. Hoje é um culto de Santa Ceia. Um culto muito particular, assim, muito especial. Um culto para os filhos. Um culto para aquele que sabe para onde está indo. Um culto para aqueles que têm no seu coração o alvo definido. A Canaã celestial. A pátria celestial. Hoje é um culto onde nós comemoramos antecipadamente pela fé a realidade de que um dia nós haveremos de ceiar, um dia estaremos face a face com o nosso Deus. E por quê? Porque nós estamos diante daquele que é o pão da vida. E o capítulo 6 do Evangelho de João é interessante, por quê? Porque nós vemos nesse capítulo 71 versículos. E esse capítulo, ele começa exatamente quando Jesus, ali, comovido pela situação da necessidade, ele multiplica pão, multiplica pães e peixe. E ao multiplicar pães e peixe, no capítulo 6, versículo 14, vamos dar uma olhadinha comigo. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Olha que coisa tremenda. Quando os homens daquele lugar onde Jesus havia multiplicado os peixes e os pães olharam para Jesus, chegaram a uma conclusão: é esse o cara, este é o profeta que deveria vir para nós, é esse. Olha só, olha o que ele é capaz de fazer. Se ele continuar aqui, não vai faltar comida de jeito nenhum. Se ele continuar aqui, vamos mais que depressa, vamos pegar esse homem, vamos levantá-lo, vamos dizer: este é o nosso rei, este é o nosso rei, este é o nosso rei. Qual era essa visão? Uma visão política, uma visão de um reino terreno, uma visão de um Jesus que veio para estabelecer um reino humano. Então eles tiveram essa intenção: vamos pegar e vamos aclamá-lo. E Jesus faz o quê? Jesus sai fora. Jesus sai e se retira para um lugar só. Olha, querido, que descompensação, né? Estar aclamado por multidões, isso é uma tentação também. Isso é uma prova. Ser aclamado por uma multidão ali, todo mundo gosta de um aclame, né? Todo mundo gosta de um aplauso, o mundo gosta de sucesso, o mundo gosta de de estar no pódio, no primeiro lugar. O mundo gosta disso, as pessoas gostam disso, os seres humanos têm essa necessidade. E aqui, quando Jesus viu que o povo estava voltado para isto, saiu fora. E o que aconteceu? Sumiu Jesus. E o povo vai atrás. Não, temos que encontrar Jesus. E eles saem, queridos. Então o capítulo de João, o capítulo 6, acontecem tantas coisas maravilhosas aqui. Nós vemos Jesus andar sobre as águas, né? Então, aqui nós podemos ver que eles ficam observando e querem encontrar Jesus. Querem achar Jesus. E no versículo 25, e tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, como chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus:
em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então Jesus os repreende aqui. Jesus, quando eles saíram procurando, eles viram que Jesus não estava num barco, entraram num barco e a multidão sai atrás dele. Aqui Jesus já está em Cafarnaum, já está aqui na cidade onde Jesus, na verdade, ele residia ali, né? Nós vemos aqui que o povo sai e Jesus pega e chama atenção. Escuta, vocês estão me procurando simplesmente não pelos milagres, mas porque vocês comeram o pão e porque vocês foram alimentados. Queridos, e isso, nós olhando dentro de uma realidade humana, não é muito incomum, né? Não é muito incomum correr atrás de suprir uma necessidade. Todos nós temos necessidade, mas nós vemos que também existem pessoas que elas querem ter a sua necessidade suprida, elas querem a solução para o seu caso. Não que Jesus não faça também, mas é muito pouco. E Jesus chega aqui e fala: olha, vocês me buscais, não simplesmente porque vocês viram os milagres que eu estou fazendo, não só por isso, vocês estão querendo mais, vocês querem ter as necessidades supridas. Não é pecado isto, mas quando o foco é isto, amados, a multidão aqui estava impressionada com o milagre do homem que multiplica pão. Já imaginou? Um homem pegar 5 pães e fazer o milagre que Jesus fez. Queridos, e hoje isso também gera uma inquietação. Por quê? Porque de certa forma existe um materialismo imperando. Existe um materialismo onde as necessidades chegam em primeiro lugar. Existe uma necessidade de suprir-se ou de satisfazer a nossa necessidade, que se nós não abrirmos os olhos, nós vamos deixando o verdadeiro alimento. Nós vamos deixando de nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é o desfecho disso, né? Porque Jesus, sim, é o nosso verdadeiro alimento. Jesus, ele é aquilo que nós precisamos. Nós vemos que quando Jesus aqui, ele entra numa linguagem espiritual profunda, e profunda mesmo. Continuando a leitura, versículo ainda 25. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Existe um alimento pelo qual nós devemos trabalhar, amado. Jesus não está dizendo aqui que a gente não tem que trabalhar. Jesus não está dizendo aqui que você não tem que cumprir as suas obrigações e os seus deveres. Claro que nós temos nossas obrigações, nossos deveres, os nossos compromissos. Mas ele fala: trabalhai, se esforçai pela comida que permanece. Trabalhai pelo pão que permanece. E aí surge uma pergunta que muitos de nós talvez até já fizemos. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha que coisa tremenda. Jesus dá uma exortada aqui: olha, vocês, o foco não está certo, o foco está errado. Vocês precisam trabalhar por outro motivo, vocês precisam vir até mim, vocês precisam buscar-me por outro motivo, por um motivo não físico, por um motivo
não para satisfazer as necessidades do momento, mas existe uma necessidade espiritual pela qual vocês precisam trabalhar. É o que Jesus está dizendo aqui. E aí, quando eles dizem então, e que faremos para realizar as obras de Deus? O que eu faço, Jesus? Jesus fala, as obras de Deus é esta: creia naquele que Ele enviou. Você percebe que se você for pegar esse texto e for jogar em paralelo com João 4, quando Jesus fala com João 3, quando Jesus fala com Nicodemos, por exemplo, olha, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, que história é essa? Da onde esse homem tirou essa ideia? Como que pode alguém entrar no ventre da sua mãe e nascer? Pode um homem entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Amados, você vê que é uma linguagem espiritual. Nicodemos aqui, né, lá nessa citação que eu estou falando, Nicodemos ficou, mas aceitou, mas abraçou a causa. Nicodemos se converteu a Jesus. Se você for ver o contexto de João, você vai ver que Nicodemos teve uma participação muito forte na história, no decorrer da história. E outra que Jesus também fala, numa linguagem figurada também, mas que entende a mensagem, a mulher samaritana de João, capítulo 4. Aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. E a mulher chega e fala, eu quero essa água. E Jesus pega e fala, olha, vai, chama o teu marido, enfim. Ele começa uma conversa ali, sintetizando esses assuntos. Queridos, na verdade, o que Jesus disse para a mulher samaritana e para Nicodemos, está dizendo aqui para esses homens também, para essas pessoas que estavam buscando Jesus. É necessário comer um alimento que o meu Pai dá. É necessário comer o pão vivo que desce do céu. E eles pegam, então, meio que devolvem a pergunta, mas o que eu faço? Como é que eu faço para fazer a vontade do Senhor? Basta crer naquele que Ele enviou. Amados, não tem mais ninguém na terra que possa ser capaz de resolver o problema humano. Não há mais ninguém, mas Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a fonte da salvação. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que entregou-se por mim e por você com um objetivo: nos levar de volta para o Pai. Comprou a nossa causa, pagou a nossa dívida, pagou com o preço do seu sangue. Então, queridos, quando nós vemos aqui essa pergunta que faremos, pois, para herdar a vida eterna, e Jesus fala, olha, tem que crer naquele que o Pai enviou. Então, nós sabemos claramente que só Jesus, não tem outro, não existe outro mediador, não. Paulo fala isso numa das cartas de Timóteo, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ele é a única ponte, o único caminho que nos leva. E quando ele fala que creiais, toda a fé, o pastor pregou sexta-feira, quinta-feira, a fé é viva, a fé fala, a fé se manifesta, a fé tem ação, queridos. Quando Jesus fala crer, não está falando simplesmente no acreditar de forma superficial, ele está falando na crença profunda, ele está falando na crença que o homem recebe no seu coração, e ele é tão impactado que ele é transformado pelo poder dessa palavra, pelo poder desta fé, pelo poder dessa credibilidade que ele dá na palavra de Deus. Ele é totalmente reconstruído, ele é gerado de novo. Esta é a fé de que Jesus está falando aqui, que é necessário que o homem acredite. Então, queridos, como é gostoso saber que a igreja, ela é passageira. A igreja terrena, ela é passageira. Por quê? Porque ela não é daqui. Tinha até um canto, uma música que nós cantávamos: estou morando aqui na terra, mas sou cidadão do céu.
Mudei de camisa, troquei de conduta, troquei a marvada pela laranjada, saí da gandaia, sou nova pessoa, estou numa boa, na ordem do Pai. Ninguém quis entender esta minha mudança, eu virei criança de bom coração, saí do inferno, saí do pecado, tenho nova família e um bocado de irmãos. E hoje eu falo com Deus a hora que eu quero, eu sou mais sincero e gosto do Pai. Chamo Ele de Paizinho, querido e adorado, eu sou seu filhinho e sou muito amado. Oh, glória! Ah, glória a Deus, é mais ou menos isso, querido. Paulo fala claramente essa verdade, é uma transformação, porque o homem é preso a tantas coisas, o homem é levado, manipulado pelo seu coração enganoso. O nosso coração é enganoso, mente para nós, e se nós não nos atentarmos para o que Deus realmente quer de nós, nós deixamos passar despercebido o que o Espírito Santo quer arrancar, porque tudo que outrora nos impedia de nos aproximarmos de Deus, o Senhor quer tirar de nós, queridos. Aquilo que outrora manchava as nossas vidas, não pode fazer parte da nossa atualidade. E aqui então, enquanto Jesus multiplicava pão para suprir uma necessidade, o povo corria atrás, porque o povo queria mais pão, o povo queria mais alimento, mais peixe. Então hoje, dentro de um contexto materialista, ainda existe muito de pessoas que correm atrás, porque querem ver as coisas acontecer, querem milagres, querem ser abençoados, querem ter as suas necessidades supridas. Glória a Deus, porque Ele supre mesmo. Mas quando o nosso foco e o nosso alvo passa a ser somente as coisas terrenas, queridos, o tempo aqui na terra é pouco para firmarmos aqui. Nós temos que pensar que existe uma frase que Jesus fala muito nas suas ministrações sobre o reino eterno. Ele fala no último dia. O último dia, não pense você que o último dia é simplesmente o último dia quando nós estivermos lá na glória e haverá o último dia, o dia do julgamento. Não, o último dia para nós, na verdade, é a hora que o seu coração parar de bater, já era. O último dia já chegou, não tem mais. É enquanto o nosso coração está batendo. E quando Jesus fala de ressurreição, quando Jesus fala de vida, Ele fala exatamente associado ao último dia. O nosso último dia, o seu último dia, o último dia dos filhos de Deus aqui na terra, na verdade, é um desconectar terreno para uma conexão espiritual que jamais terá fim. Eterno, amado, não dá para contar, né? Que delícia é isto. Nós não somos um ser que teremos nos nossos últimos dias em cima de uma pedra fria e depois dentro de uma cova ali para que o corpo se torne em pó. Não, ali não é o nosso último dia, ali está destinado a profecia para que o que é matéria se torne matéria. Mas, na verdade, você não é uma matéria, você é um espírito. Nós não somos uma matéria, o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo, assim somos nós. Existe um espírito dentro de você, e esta é a lâmpada do Senhor que te faz inteligente, que nos faz inteligente. É o sopro divino, é o sopro de Deus que nos faz inteligentes, nos faz entendidos, que nos diferencia das demais criaturas. E aqui Jesus está falando exatamente isso. O que faremos para lhe dar a... Tem que crer naquele que Ele enviou. Queridos, a incredulidade é terrível. Continuando aqui, no versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que ou vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Queridos, como é triste, não existe nada pior do que a incredulidade. Como é terrível. Ao mesmo tempo que por aí você vê a intenção, eles estavam atrás de pão. Quando Jesus estreitou aqui o seu
o seu ensinamento. Veja, agora Jesus aqui não está ao ar livre, não. Jesus ensinando, eles encontraram Jesus, não foi ao ar livre. Agora Jesus está ensinando numa sinagoga. E aqui, quando Jesus fala isto, que eles precisam crer, ele fala, mas o que você faz? Que sinal você pode fazer? O que você pode mostrar? Quais são os teus feitos? O que você pode fazer para que nós possamos acreditar? Os nossos pais comeram maná, ou seja, Moisés era o cara. Moisés fez algo que fez a diferença. E você? Você, tudo bem que você multiplicou pães ali e as pessoas comeram. Vamos considerar que foram umas 10, 12 mil pessoas, Jesus, mas na verdade, nos dias de Moisés foram 40 anos. Olha mais ou menos o raciocínio de incredulidade aqui no coração do povo. Deus deu para que eles comessem o pão dos poderosos. E veio por meio de quem? Por meio de Moisés. Versículo 32. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Queridos, dizer para um judeu que Moisés não deu o pão do céu era uma atitude muito ousada. Embora Jesus nesse contexto não tem meio termo com ele, né? Mas falar para um judeu, Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Queridos, é pedir para ser lixado vivo. Porque o conceito que os judeus têm de Moisés até hoje é tremendo. E Jesus pega, e quando eles comparam Jesus aqui, sobre a questão do pão do céu, Jesus então pega e fala, Moisés não vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Oh, glória a Deus! Ele não está chamando Moisés de mentiroso. Não é isso. Ele está dizendo que o tempo de Moisés foi um tempo que estava praticamente anunciando a vinda de um verdadeiro pão, que faria toda a diferença. Mas quando ele fala, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida. Queridos, vida é tudo o que nós queremos. Todos os sentidos. Deus nos promete vida. Uma vida como está em João, capítulo 16, versículo 33. Às vezes com aflição, mas nunca pode faltar o ânimo. Porque a vida que é prometida pelo Senhor é a vida que conforta, que nos enche, que nos transborda, porque é exatamente dentro desta linguagem que Jesus trata tanto com Nicodemos como com a mulher samaritana. E com a mulher samaritana ele chega e fala, olha, ele acaba fazendo assim, olha, vem uma hora aí e já chegou, em que vão manifestar verdadeiros adoradores, porque o Pai está procurando pessoas, ou seja, tais que assim o adorem, porque Deus é Espírito e há uma necessidade de que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E esta hora, Jesus diz para a mulher samaritana, já chegou. E nós somos desta hora, queridos. A nossa geração é uma geração abençoada, onde nós temos a informação no tempo real de que Deus é maravilhoso, poderoso e tem aberto os olhos do nosso entendimento para que o compreendamos e o desejemos cada vez mais em nossas vidas. Oh, queridos, então esse é o pão de Deus que desce do céu para dar vida ao mundo. Versículo 34. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Oh, glória a Deus.
Amados, nós não temos uma religião, simplesmente. Nós não temos uma filosofia de vida. Não. Nós temos aquele que diz, eu sou. Nós temos aquele que não entrou para ficar fazendo disputa entre nós e a nossa carne. Ele entrou para vencer. Ele entrou para que nós pudéssemos abrir o coração e nos entregarmos totalmente a Ele. E Ele fala, e aí você vê que a mulher, da mesma forma que a mulher samaritana pediu água, Senhor, dá-me sempre essa água, que eles fazem aqui, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus fala, esse pão sou eu. Esse pão sou eu. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Oh, glória, é por isso que você está aqui hoje, e eu estou aqui, queridos. Jesus aqui está quebrando conceitos e preconceitos, Jesus está falando, olha, acabou o tempo, aquele que o Pai me dá, virá a mim, não importa se é uma prostituta, não importa se é um viciado, não importa se é um drogado, não importa quem é que seja, se o Pai me dá, eu não lanço fora, se o Pai me dá, eu vou cuidar, se o Pai me dá, eu vou limpar, eu vou lavar, eu vou santificar, eu vou preparar, e eu vou enviar, oh glória a Deus. De maneira nenhuma será lançado fora. Por quê? Porque o prazer de Deus é que essa realidade possa fazer fazer vida em nós. Essa realidade possa mover o nosso coração de uma maneira, meus queridos, que nós entendamos que nós não precisamos de outro alimento. Nós não precisamos. Eu sei que esse tempo aí que o mundo atravessa ainda, em alguns contextos mais fechados, outros mais abertos, mas tem levado muitas pessoas à escravidão. E até mesmo muitos crentes, amados, têm se deixado levar pelo distanciamento espiritual. E vai esfriando, porque não tem como, nós somos movidos de seres humanos, nós somos movidos de amor uns para com os outros. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala do corpo de Cristo, de uma forma tão tremenda, da necessidade que um membro tem do outro, e assim somos nós também, uma necessidade de relacionar-se. O homem é um ser social. Se deixar ele sozinho, o que acontece com ele? Ele vai cada vez mais se matando, se isolando, se autoanulando e acaba. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para transformar, para nos libertar, para arrancar tudo que não presta, tudo aquilo que era manias, vícios, tudo aquilo que prejudicava o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que fazia muito bem, aparentemente, entre aspas, para a nossa carne, para que o homem veja que a única necessidade que ele tem, o único pão que verdadeiramente alimenta, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, essa mensagem estava ficando pesada, estava ficando forte, por quê? Jesus está chamando para um compromisso de perto, não apenas para receber pão e ir para casa, não apenas para comer pão, encher a barriga e ir para casa, aí Ele multiplica de novo, e assim vai, não só para suprir as nossas necessidades físicas. Queridos, fica muito superficial depender de um Jesus, de um Espírito Santo, que apenas supre as nossas necessidades físicas e cura as nossas enfermidades. Embora isso é maravilhoso, é bom, é excelente ser abençoado fisicamente por Jesus, mas o Senhor quer que a sua vida espiritual, a minha vida espiritual, tenha um rumo diferenciado e traçado por Ele, queridos. É isso que Ele quer. E é isso que Ele está falando aqui.
versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dizia: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o Jesus, filho de José? Caso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Que coisa, né? Ele está pensando que é o quê? Ainda vem falar que Moisés não deu o verdadeiro pão, é ele que dá o pão. Queridos, como a incredulidade tem sido uma enfermidade terrível. Às vezes falam tanto, né, do blasfêmia contra o Espírito Santo. Para mim, uma das blasfêmias contra o Espírito Santo é a incredulidade. A incredulidade é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando o homem não crê, ele acaba blasfemando. Quando ele não crê por resistência e por dureza de coração, primeiro ele ouve, você vê que aqui eles estão ouvindo. Mas quando o homem não acredita, não recebe, você vê aqui que murmuraram. Esse cara está pensando que ele é o quê? Nós conhecemos a mãe, conhecemos o pai, agora ele vem dizendo que desceu do céu, dizer que é pão da vida. Que história é esta? Todos nós temos que, às vezes, entrar em confronto, porque, queridos, crer em Jesus é algo muito gostoso, né? Mas não simplesmente uma fé que absorve os benefícios da cruz. Tem um canto que os meninos cantam aí: eu sei que muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os teus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. O sentido desse louvor é: Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Mas aqueles que o adoram estão ali, agarrados, com os joelhos grudados nos pés de Jesus, não soltam. Estão ali atracados. Não, Senhor, daqui eu não saio. Igual a mulher, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ela grudou ali, derramou lágrimas, lavou os pés de Jesus com lágrimas, secou os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça, derramou perfume nos pés de Jesus. Por quê? Porque ela sentiu tanto o valor do perdão que ela estava recebendo, ou ela demonstrou tanta necessidade de ser perdoada, que ela falou: eu não saio desse lugar enquanto eu não sentir o alívio do meu perdão. Do mesmo fato, como Jacó grudou no anjo ali, não soltou, até que até que ele fosse abençoado, e aquele anjo era a representação do próprio Senhor. Queridos, então nós vemos que aqui os judeus murmuravam por incredulidade. Nós conhecemos ele, sabemos quem ele é, conhecemos o pai, a mãe, os irmãos dele aí. Vamos dar um salto. Versículo 47. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Oh, glória a Deus. Eu sou o pão da vida. Que coisa de louco, não é, queridos? Um homem chega e fala: eu sou um pão. O que você entende bem? Se você fala: bem, eu sou um pão. O que você vai entender? Ela não mente, hein? Eu sou. Agora veja, não, Jesus é interessante, amados, que coisa tremenda. Eu sou o pão da vida. As pessoas todas ali presas dentro de um conceito judaizante, dentro da lei de Moisés ali, nos critérios, cumprindo os rituais, aquele sacrifício de animais, tanta coisa, e Jesus vem, simplifica toda aquela. Gente, é impressionante o quanto de utensílios eram usados para que o homem pudesse chegar até Deus. Tinha que chegar ali, trazer um animal todo ano, levar um animal e pegar
o pecador punha a mão na cabeça do animal que não tinha nada a ver com nada, com o pecado dele. Aquele ato do pecador pôr a mão na cabeça do animal, ele estava transferindo para o animal o seu pecado, e depois pegava o animal e o animal era sacrificado, morreu a morte do pecador. Era esta. E tinha o bode expiatório, né? O bode expiatório, se não me engano, fazia o mesmo ritual, mas fazia o quê? Pegava o bode e soltava para morrer no deserto. E o bode saía deserto afora. Olha quanta coisa. Jesus vem e chega, simplifica e diz: olha, é vida. Pois eu vou dizer uma coisa: eu sou o pão da vida. E aí ele começa a apertar o calo aqui, dizendo: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, verdade maravilhosa, queridos. Só que esse discurso está ficando pesado. Porque o que quer dizer eu sou o pão da vida e comer a minha carne? Jesus está chamando para perto. Jesus, ele estava propondo aqui um compromisso de fidelidade, um compromisso de aliança, um compromisso de romper com o pecado, romper com os maus hábitos, romper com os vícios, romper com a mentira, romper com a imoralidade. Ontem, ministrando aqui, né, o Dinho ministrou sobre zelo, a importância de zelar, sermos zelosos por aquilo que Deus nos coloca nas mãos para fazer, honrando ao Senhor, para que através de nós as pessoas possam ver a graça de Deus. Você é alguém que transporta a graça de Deus para onde você vai, aonde você passa. Você é chamado para levar esta graça maravilhosa. E ali, acima de tudo, quando ele fala aqui que o pão que ele dá é a sua própria carne, que ele dá pela vida do mundo. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido isto, tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o podes ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Oh, glória a Deus! Amados, a palavra de Deus, ela é algo vivo. Como é gostoso você ter diante das suas mãos, quando você pega um livro inspirado, o escritor trabalhou anos para conjugar aquelas ideias e transmitir através de um livro escrito. Ele trabalhou muito. E tem muitos bons livros, muitos bons escritores cristãos. Mas nós, por mais que você leia os livros que você deve ler, nós devemos ler, devemos nos habituar a ler, que não é muito habitual do brasileiro, principalmente, gostar de leitura. Mas quando você lê um livro comum, você o lê e ele tem um significado forte, marca a sua vida. Mas quando você lê a palavra de Deus, é impressionante. Por quê? Porque a palavra, ela entra dentro de você e começa a falar com você. Ela começa a te fazer pergunta, quando você lê, buscando entendimento, e você começa a fazer pergunta para ela também.
É o Espírito Santo identificando com o seu espírito que o Senhor quer mais, que o Senhor quer transmitir mais, que o Senhor quer te direcionar, que o Senhor quer fazer com que você o compreenda como Ele deseja um elo de intimidade maior contigo. E aqui, Jesus, quando Ele disse isso, muitos dos seus discípulos falaram assim, é muito duro. Isso que você está falando não tem jeito. É muito difícil. E o que Jesus fala? Isso vos escandaliza? Imagine o que seria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar aonde Ele estava. Como então ficaria o entendimento de vocês? A carne para nada aproveita. Veja bem, está ainda dentro de um contexto do quê? Do pão. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Querido, por que essa palavra transforma? Por que essa palavra limpa? Por que essa palavra liberta? Se ela entra num coração atento, se ela entra num coração receptivo, pode ter certeza que vai haver mudança. Já fazem alguns anos que eu estou buscando aprender esta palavra e fico feliz quando me deparo com ela todas as vezes. Eu começo a ler um livro e é gostoso porque um livro da Bíblia, e você começa a ficar empolgado e você termina e você tem passagem que você gruda nela e não sai e você fica ali degustando aquela palavra, aquela passagem, aquele acontecimento e é tremendo. Por quê? Porque ele é um livro que ele te coloca em contato com o céu, te coloca em contato com o espiritual. Mas aqui nós vemos Jesus falar, olha, a carne para nada aproveita. O fato de você estar me buscando apenas para sustentar a carne, isso aí vai passar. Mas as palavras que eu vos disse, que eu vos tenho dito, são espírito e vida. Mas essa mensagem, queridos, impactou. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Que triste, né? Discípulo, hein? Depois dessa mensagem, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Você já se sentiu abandonado aqui? Você já sentiu alguma vez ser rejeitado? Algo que você está falando não ter valor, desprezado? Já sentiu isso? Não fica triste não, meu irmão, porque Jesus também foi. Por pessoas que estavam próximas. Não estavam no rol dos 12, é lógico, mas eram discípulos. Jesus não tinha só os 12. Jesus tinha muitos discípulos. Os 12 eram os apóstolos, aos quais ele investiu mais firmemente, com o propósito divino de dar continuidade na linha de frente do seu ministério. Mas Jesus tinha muitos discípulos. E depois dessa mensagem, depois da chamada para o compromisso e responsabilidade, muitos chegaram e falaram, que é isso, esse homem está doido. Não, comer carne. Esse comer a minha carne, beber o meu sangue, não está certo não. Agora, a Amazônia é uma loucura mesmo, não é? Pensa bem, como será que a gente entenderia isso, se a gente estivesse lá? Como que eu e você entenderíamos Jesus falando, olha, você tem que comer a minha carne, beber o meu sangue. Se não comer a minha carne e beber o meu sangue, peraí, beber sangue, lá em Levítico, na lei, não pode nem sangue de animal, quanto mais, o que está acontecendo? Além de beber o sangue, comer a carne, esse homem está louco. Queridos, olha, Jesus, ele é impactante, ele choca. E comer a carne, queridos, é fazer exatamente com que ele seja transferido para dentro de nós, como uma pessoa viva, e nós sejamos o meio de transporte pelo qual o Espírito Santo faz a obra. E aqui, por causa disso, dessa palavra, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Então, fica uma palavra de consolo para você. Na caminhada cristã, na caminhada da fé, na caminhada ministerial, não é fácil, porque
as coisas não mudam, queridos. O tempo passa, mas o ser humano continua tendo as mesmas inquietações, as mesmas agitações, os mesmos altos e baixos. Mas quando nós temos o entendimento de que o nosso compromisso está associado a reino e não a nós, quando nós entendemos que a nossa linguagem, quando nós entendemos que o nosso tema principal, o nosso compromisso central é o reino de Deus, a nossa cultura ministerial é o reino de Deus, aí nós entendemos aquilo que João disse para um dos seus discípulos, quando ele é interrogado a respeito de as pessoas seguirem Jesus e deixar João. Mestre, aquele que o Senhor batizou está lá na beira do Jordão, e estão indo todos lá até ele. Jesus fala, João pega e diz, qual é o problema? Eu nunca disse que sou o noivo. O noivo é ele. Ele é quem tem a coroa. Ele é quem é o Senhor. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João podia ficar triste, né? Mas não, entendia o quê? Ele entendia o reino. Hoje nós vemos o quê? Às vezes uma disputa, né? Qual reino é o maior? O reino Cristo é poder? O reino Brasil para Cristo? O reino presbiteriano? O reino batista? Não, amado. O reino de Deus é o maior. E dentro do reino de Deus, o Senhor plantou dentro do reino de Deus, o Senhor colocou a sua embaixada na terra. Cada embaixada tem os seus embaixadores, que somos nós, representantes de um reino. E como embaixadores, nós temos que ser apaixonados pelo céu. O embaixador, ele é apaixonado pela sua pátria, mas ele está ali em outra pátria, representando o seu governo, representando o seu rei. Assim somos nós também. Então, o importante é que nós entendamos que temos um compromisso com o reino de Deus, e quando isso ferve no nosso coração, o nosso elo, a nossa comunhão fica estreitado com o Senhor Jesus, amados. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outro retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu? Em número de 12. Contudo, um de vós é um diabo. Está louco, né? Jesus não tinha. Mas você vê que as saídas dos discípulos fez com que os 12 ficassem olhando assim. Está todo mundo indo embora. Está todo mundo saindo. Né? E Jesus simplesmente pergunta para Pedro, né? Porventura, quereis também vós outro retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aí é que está a diferença, queridos. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
quando esse entendimento passa a fazer parte da nossa caminhada, a nossa forma de servir é diferente. A nossa forma de testemunhar é diferente. E a ceia, para nós, ela marca exatamente esse compromisso que nós temos com o Senhor. É sempre um prazer para nós. É sempre uma alegria tremenda saber, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor entregou a sua vida por mim. Obrigado porque a sua carne verdadeiramente é comida e o teu sangue verdadeiramente é bebida. Isso mostra, meu amado, o quanto Deus espera de nós. E essa noite é um culto de Santa Ceia, onde nós somos levados a refletir e entender o valor da morte de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Chamar os ministros do louvor aqui em cima. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este nos dar a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Oh, glória a Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Queridos, não existe vida sem a ceia. A ceia, ela é uma marca muito expressiva da fé. Da mesma forma como o batismo, nós sempre falamos isso, né? Mas a ceia, ela é algo que aviva em nós um sentimento gostoso de que o nosso Jesus está vivo. Por isso que a igreja não pode ficar sem ceia. Desde que começou essa luta aí com esse problema aí, graças a Deus, nós fazendo as filmagens aqui, os cultos por live, o pastor Leal falou: pastor, nós temos que fazer ceia. Pastor, e como vamos fazer? Não, nós vamos vir aqui, os irmãos vão vir, vão retirar, nós vamos fazer, vamos dar um jeito. Como foi gostoso aquele dia que nós conversamos, pastor, sobre a importância da ceia. Porque tem pessoas que não entendem o valor. Queridos, a ceia, ela é uma expressão de vida com Cristo. A ceia, ela é uma identificação da carne e do sangue de Jesus em mim, em nós. Quando nós participamos, quando nós comemos desses elementos expostos na ceia, eles não são elementos transubstanciais. Não vai se transformar em carne, não vai se transformar em sangue. Mas Jesus, para simplificar o nosso entendimento, Ele pega esses dois elementos e diz: isto é a minha carne, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. E todas as vezes que comeres a minha carne e beberes o meu sangue,
anunciai a minha morte até que eu venha. Agora é uma verdade, quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida, mas quem come, permanece. Oh, glória a Deus. Então nós vamos estar partindo, mas antes eu queria que você curvasse a sua cabeça, olha para o tamanho da obra sacrificial na cruz, olha o tamanho desta generosidade de Deus, em permitir que o seu próprio Filho se entregasse e morresse por nós. Paulo fala em Coríntios capítulo 11, que ele recebeu o que ele também entregou. E ele faz menção de Lucas capítulo 22, a importância da ceia. O que temos diante de nós, amados, eu sempre digo, espiritualmente falando, são os dois elementos mais preciosos e poderosos da face da terra. Por isso que o crente não adianta falar assim: olha, não vou tomar porque eu estou em pecado. Está em pecado? Se arrepende, se conserte com Deus e participe. Não tomar porque está em pecado não quer dizer nada, não, mas não deixou de ser pecado não tomar. Tornou-se um pecado maior, por quê? Porque não foi aceptivo a um conserto. Nós temos que ser dispostos a sempre nos consertar. Nós erramos sempre, não somos perfeitos, mas o culto da ceia é para que o homem examine-se a si mesmo e saiba que a vida dele não pertence a ele, pertence ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e você vai falar as palavras desse louvor ao Senhor. Depois nós vamos dar continuidade.